Hoje eu vou fazer diferente. Eu fiz a anotação aqui previamente e eu vou passando, né, o conteúdo, marcando o que é importante, para a gente ser mais dinâmico, né? Vocês não ficarem olhando eu escrever muito. Até por mais porque são a parte de potenciação e radiciação, né, que a gente vai começar hoje, e racionalização, ela é muita propriedade, né? Então a gente tem que focar muito na prática, né, para tentar entender a ideia, pegar o máximo possível, né? Porque a dificuldade nesse assunto aqui é a quantidade de propriedade, né? A, não é uma propriedade ou outra. A gente usa várias propriedades para simplificar um problema. Inclusive, essas propriedades a gente pode aplicar no que a gente viu ontem, né? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre potenciação. Começar com potenciação, no caso. E o que é potenciação, né? A primeira coisa que a gente tem que definir, o que é potenciação? É um número real, A qualquer, que a gente, além do valor A, a gente toma um valor N, chama de N, um outro número real. A gente vai começar com N sendo natural, mas dando um spoiler logo, né? O N pode ser real. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz o produto do fator A N vezes, certo? A gente diz que nós teremos a enésima potência do fator A. Então, o que eu quis dizer nesse texto, né? O A elevado a N, ou seja, um número real, vai ser A multiplicado N vezes, certo? Então, se eu tenho um número N 30, A elevado a 30 seria A multiplicado repetidamente por ele mesmo 30 vezes. Teria 30 A's nesse produto. E aqui, em matematicamente, o que eu estou escrevendo aqui? Para todo valor N que pertence aos naturais, esse N mais estilizado é o símbolo do conjunto de números naturais, e A pertencente a números reais, vale essa propriedade, né? Que o A elevado a N é um produto de N A's. Então, logo de cara, o que essa definição me diz? Tá aparecendo isso aqui, né? O que ela me diz? Consequência dela, da definição. O meu A elevado a zero vai ser igual a 1. Para todo A, retirando o zero, né? Ou seja, eu estou dizendo que vale para qualquer número A pertencente aos reais, porém, tirando o conjunto que contém o zero. Ou seja, 0 elevado a zero, a gente não define, né? A gente não trabalha com isso. Aí, a gente vê mais em cálculo, né? Que 0 elevado a zero é até uma indeterminação. Então, ela é um caso bem sensível falar de zero elevado a zero, né? Mas nesse caso, a gente define qualquer número real elevado a zero vai ser 1, tirando zero. É como se fosse, se n for zero, significa que eu estou tomando nenhum valor de A, né? Nenhuma vez sequer. Então, se a gente não pega nenhum termo A, seria como se a gente sobrasse apenas o elemento neutro do produto, da multiplicação, que é o valor 1, né? A gente tem também que o A elevado a 1 vai ser o A, né? Ou seja, eu tomei apenas um A no produto, então vai ser A vezes 1, vai ser A. Agora, o 0 elevado a A, não importa qual seja o valor de A,
ele vai sempre ser 0. Para todo A percente reais, novamente tirando o 0. E o 1 elevado a qualquer número real, ele vai ser sempre 1. Então a gente tem que... Quais são os dois números que não sofrem alteração em uma potência? É o 0, pode elevar qualquer número, qualquer real, o 0 ele vai continuar 0. E o 1, se eu levar qualquer número, vai continuar 1. Aí eu simbolizo aqui matematicamente, né? Para todo valor A pertence aos reais. Beleza? Então, aqui eu tenho os exemplos. Um exemplo, 2.000 elevando a 0. É uma base muito grande, né? Mas como eu estou levando a 0, não vai importar muito, né? Sempre vai ser 1, que é a nossa primeira consequência. O segundo exemplo, a letra B, é 1 elevado a 0, vai ser 1. 0 elevado a um número gigantesco, em 1785, continua 0, não adianta levar a 0. E 1 elevado a 100, também é um número muito grande, continua sendo 1. Certo? Pois é, José. Esse V cortado, né? Ele significa para todo, né? Para todo elemento A. E pronto, virou meme. E esse E mais redondo, significa pertencer, né? Eulilton. Beleza? Então, para todo A pertencente aos reais, que eu quis escrever aqui. É bom dar essas olhadas nessa linguagem matemática, né? Que a gente vai trabalhar também essa parte mais tarde no curso. Então a gente vai agora para a segunda parte da aula. Segunda parte não, né? Segundo tópico. Propriedade das potências. O que ela diz? A primeira propriedade, chamada de P1, é o produto de potências de mesma base. Certo? Então, um produto de potência de mesma base, repete-se a base, né? E soma-se os expoentes. A base, eu acho que eu não falei, né? A base sempre é o valor A, ou o valor que não é o expoente, né? Então, isso aqui é a minha base. E o M é o meu expoente. Então, quando eu tenho um produto A elevado a uma potência M e a mesma base elevado a uma potência N, a minha propriedade diz que eu posso somar esses expoentes. Como assim? A demonstração é um pouco simples, é a própria definição, né? A definição diz que A elevado a M é o meu A multiplicado M vezes, né? Essa regra, a base, vale também para valores em fração. Sim, José, também serve. O A, a gente lembra que eu falei o A é para qualquer valor real? Então eu posso ter meio, posso ter π, que é um valor irracional, mas é um valor real, né? Posso ter número negativo, 0,37, certo? E se já dando um a mais, né? Também vale para os números complexos, que seria 1 mais 3i, que são os números complexos além dos reais, né? Vocês vão ver isso mais nas variáveis complexas. Então, vale para qualquer valor, qualquer número, né, real. Então, a demonstração, a gente pega o A multiplicado M vezes, esse aqui é o resultado da primeira potência, pega o A multiplicado N vezes. Então, quantas vezes a gente vai ter, quantos A's a gente tem aqui? A gente vai ter M mais N vezes A's, né? Temos M mais N A's. Então, eu posso dizer que isso é A elevado a M
m mais n, como se fosse a ideia, a volta, né, da demonstração. Aí aqui novamente a ideia matemática, né? Para todo valor de m, para n pertencente aos naturais e o a pertencente a real. Beleza? Aqui eu estou restringindo os naturais, né? M e n, que são os expoentes, para usar essa ideia de demonstração, né? De quantidade de vezes. Porque podem ser mn pode ser real também, mas a gente não poderia usar essa ideia de demonstração, seria uma ideia mais complexa, né? Aí a gente vai ficar nas ideias simples para demonstrar as propriedades, né? Porque as propriedades não vão mudar, só vai mudar a demonstração. Então agora os exemplos aqui. A letra A eu tenho 5 ao cubo vezes 5 elevado a 15. Isso vai dar o quê? Somas expoentes, né? Mesma base, 5. Então 5 elevado a 3 mais 15, que é igual a 5 elevado a 18. Na letra B, a gente tem 81 elevado a 36 vezes 81 elevado a 25. Então, repete a base, 81, e soma os expoentes. Ficando 36 mais 25 igual a 61. Um número bem grande, né? Esse aqui que vai dar. E a gente pode também aplicar essa regra para valores algébricos, né? Se eu tenho a base m elevado a 2p e a base m elevado a 7p, então, repito a base m e somo os expoentes. 2p mais 7p, como é o mesmo, eu tenho o fator em comum p, né? Posso botar o p em evidência, então vai ficar 2 mais 7, então 9p, certo? Então essa propriedade vale para todo termo algébrico também, né? Tá. Bora para a próxima. Agora a gente vai para a segunda propriedade, a propriedade da divisão da potência. Na divisão de potências de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes. Ou seja, divisão de potências. A elevado a m, a elevado a n. Então a divisão dela vai dar a elevado a m menos n, certo? A demonstração, novamente, é a ideia da definição, né? A elevado a m vai ser a multiplicado m vezes e a elevado a n a multiplicado n vezes. Como a gente está fazendo uma divisão, né? Então eu posso simplificar o a com a, certo? Até que não sobre mais termos no denominador, né? Ou então, ou se esgote em cima ou se esgote embaixo. Com isso, considerando o m maior que n, né? A gente vai sobrar m menos n fatores, né? M menos n a's. Então, a definição, né? A propriedade, a divisão de potência vai ser a subtração desses expoentes. Para todo valor m e n pertencente aos reais, o a pertencente aos reais e o a elevado a n não pode ser zero, né? Porque a gente está dividindo uma fração, então o denominador nunca pode ser zero. Aqui uns exemplos, certo? 3 elevado a 30 dividido por 3 elevado a 12, como é a mesma base, 3, então fica a diferença de expoentes, 30 menos 12, 3 elevado a 18. Da mesma forma, na letra B, 2 elevado a 2016 menos 2 elevado a 1008, subtrai-se o expoente e ficamos com 2 elevado
a 1008. E no caso que é o algébrico, né? X elevado a 100 dividido por x elevado a 72, subtrai esses expoentes, ficamos com x elevado a 28. Tudo bem? Então aqui a gente fica com x elevado a 28, no exemplo. A terceira propriedade, a gente tem a potência elevado a uma potência. Uma potência de uma potência, repete-se a base e multiplica-se os expoentes. Ou seja, eu já tenho uma potência, a elevado a m, e eu vou pegar essa potência e elevar a um outro valor n. Então, significa que eu vou pegar esse valor a e elevar ao produto dos dois expoentes. Tudo bem? O que eu quis dizer? Eu tenho a potência a elevado a m, vou elevar a n. Então, para a definição, a primeira definição, é pegar essa potência e multiplicar por ela mesma até n vezes, né? Então, multipliquei n vezes a potência a elevado a m. Só que, perceba que agora, em cada potência aqui, eu tenho m's a's, né? Então, aqui eu tenho m valor de a, m valor de a, m valor de a. Então, agora, quantos a's eu vou ter aqui, né? Se eu tenho m em cada conjunto e eu tenho n vezes esse conjunto, então eu só posso ter m vezes n a's, né? É como se eu te falasse, ó, tenho 3 caixas, né? E cada caixa eu tenho 3 bolinhas. Aí eu te perguntasse, quantas bolinhas eu tenho? Ah, se eu tenho 3 bolinhas em cada caixa, eu tenho 3 caixas, então eu tenho 3 vezes 3 caixas, né? Tenho 3 bolinhas, né? 3 vezes 3 bolinhas, então 9. Beleza? A consequência é quando a gente quer aloprar, né? Quando a gente quer pegar a elevado a m vezes elevado a n elevado a p. Então, novamente, eu teria a elevado a m n vezes, olhando só para a primeira parte, né? Essa é a primeira parte. E depois eu teria, novamente, a elevado a m multiplicado n vezes, multiplicado com o valor inicial, com o primeiro termo, e quantas vezes eu repeti esse processo? E repetir p vezes, né? Que é o último expoente. Então, aqui é só para lembrar a ideia de recorrência, né? Se eu tenho mais de um elemento no expoente, eu vou multiplicar os 3, querendo ou não, né? Uma propriedade dos produtos, a primeira mostrada, até as outras. Dá para simplificar uma potência para... Eu não entendi muito bem a tua ideia, José. Tem como ligar o microfone? Pode falar. Alô. Pode, diga. Boa noite. Não, só queria perguntar se, por exemplo, no primeiro exemplo do produto de mesma potência, produto de mesma base, conservaria a base e somaria os expoentes, certo? Certo. Nesse caso, se por exemplo, tiver uma potência com um expoente muito elevado, daria para simplificar ela para duas potências, só que com um expoente mais baixo? Sim, Seria o caminho inverso, né? entendi. O caminho inverso tá fazendo, né? Tipo, Uhum. a elevado a 2016, aí eu tenho A vezes 2 vezes 2016, 1008, né? Tipo isso. Mais ou menos seria. Tu Isso. queria escrever tipo assim, A ao quadrado vezes 1008. Isso? Não exatamente, seria voltar para o início, por exemplo, já que é A elevado a 2016, como nesse exemplo, seria mais ou menos. Não sei como explicar, mas
A elevado a um número de 2016 vezes A elevado ao resto que sobrou, já que para fazer o produto somaria os expoentes, então só bastaria dividir um expoente em dois números que, se somando, daria 2016? Ah, entendi. Então tu quer dizer assim, né? Tipo, 2000 mais 16 e fazer assim? 2000 A elevado a 16? Seria mais ou menos isso. Entendi. Sim, sim, pode fazer. A gente vai até usar essa ideia mais tarde, que é justamente a volta, né? A gente está indo só fazendo a ida, mas também a volta é válida, tá? Isso se aplica às outras também, né? Sim. Tanto da divisão e potenciação. Divisão, diferença, a potência, entendeu? Todas as propriedades que estão aqui, como se a gente está muito acostumado a só olhar daqui para cá, né? Mas a gente pode fazer a volta também, tá? Entendi. Tá bom. Show. Valeu. Tu, 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 tu. Aí que era a parte da, da demonstração, né? Que a gente estava falando dos três expoentes. Então fica o produto dos três expoentes que a gente viu lá, que era A elevado a M, isso elevado a N, e tudo isso resultado elevado a P, né? Simplesmente o produto dos três caras, dos três expoentes. Os exemplos aqui, como a gente viu, 7 elevado a 25 e essa potência é elevado ao cubo, ou a 3. Então, simplesmente o produto de 25 vezes 3, que dá 75. Aí, como o José falou, a gente também poderia ter 7 elevado a 75 e querer escrever dessa forma aqui, 7 elevado a 25 ao cubo, porque daria para aplicar outra propriedade, tipo de fatoração ou de um produto notável que a gente conheça, entendeu? Então essa ideia aqui também é válida, a volta, né? Da mesma forma que eu escrevi aqui na letra B, ó. Eu quis exemplificar, acabei me adiantando. Um valor P elevado a 2Q vezes M. Ou seja, o expoente, né, é o produto entre 2 vezes Q vezes M. Então o que eu quis fazer aqui? Eu quis sacar o expoente 2, que pode ser conveniente no contexto, e escrever esse expoente como fosse uma potência de potência, certo? Aí eu poderia dizer que P elevado a mq seria a minha variável x, então eu teria x ao quadrado aqui, olhando para cá, né? X elevado ao quadrado. Então isso também pode ser usado, né? Aqui a gente tem novamente da potência, né? P elevado a 2Q elevado a M elevado a 3N vai ser o produto dos três expoentes. Então aqui a gente vai ter o produto dos três. Então, como 2 e 3 dá para simplificar, dá para fazer o produto, a gente não sabe quem é Q, P e N. Então eu posso simplificar para 6QMN, né? P elevado a 6QNM. A nossa quarta propriedade, a gente vai falar do produto elevado à mesma potência. Ou seja, eu tenho um produto elevado A vezes B aqui, A vezes B, e esse produto está sendo elevado a N, certo? Então, eleva-se cada base ao expoente, ou seja, esse N aqui se distribui no A e se distribui no B. A demonstração, né? A ideia da definição. A elevado a B elevado a N seria o produto AB multiplicado por ele mesmo N vezes, né? Então, consequentemente, a gente teria NAs e NBs, né? Ou seja,
o produto de n vezes o A e n vezes o B. Então, pela definição, o produto de n vezes o A vai ser A elevado a n e B elevado a n. Então, produto das potências. Vale lembrar que isso vale para produto, né? Ou seja, A mais B elevado a n não é A elevado a n mais B elevado a n, certo? Não esquecer disso aqui. O que vale para o produto não vale para a soma. Tudo bem? Pode lembrar daquele caso, né? A mais B ao quadrado é o quê? É o A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa, deu certo. Não, não deu. Mais 2AB. Certo? Uma dúvida? E temos aqui a consequência. Produto de vários termos, né? Quando eu tenho mais de dois termos participando de um produto e todo o produto levando a uma potência. Então, novamente, a gente pode aplicar a ideia para 2, considerando AB um termo só, vezes o C. Então, aplica a distributividade para AB e para C, e depois aplica para AB, né? Então, fica o produto das três potências. Aqui eu tenho os exemplos. A vezes B vezes C elevado a 25. Vamos ter o quê? Distributividade do expoente. A elevado a 25 vezes B elevado a 25 vezes C elevado a 25. Aqui a gente tem agora um exemplo literal. P vezes M. P vezes M elevado a 2M vezes X, né? 2mx é o quê? 2 vezes M vezes X. Então, distribui esse expoente para as duas bases, né? E se fosse A vezes A elevado a 20? Aí você escolhe, né? Você pode multiplicar vezes A, vai ficar A ao quadrado elevado a 20. Então, vai ficar 2 vezes 20, A vezes 40, certo? Ou então, tu pode distribuir o 20. A vezes 20, A elevado a 20. E agora soma os expoentes. A elevado a 40. Então, a gente já começa a ver vários caminhos, né? O número de propriedades aumentando, a gente vai ter vários caminhos a tomar. E é sempre bom tentar os dois caminhos para ver se chega na mesma resposta. Porque pode ser que a gente erre alguma coisa e no final a gente pense que está errado, né? Mas as propriedades estão erradas, mas na verdade a gente errou alguma coisa. E se as potências tiverem expoente, né? Ou seja, o meu produto é A vezes X, B vezes Y, vezes C elevado a Z, tudo isso elevado a N. Aí vai ser distribuir o N para cada potência. E depois a gente vai ter o produto de potência, né? No caso, potência de potência. Então teremos A elevado a nx, B elevado a n vezes y e C elevado a n vezes z. Então, propriedade. Eu estou indo mais rápido do que eu pensei. Então, vamos lá. A gente tem os exemplos agora, né, da propriedade do expoente elevado do produto, né, elevado ao expoente. P elevado a 2Q vezes M elevado a 5N. Então, isso tudo elevado a 2M. A gente usa a distributividade do expoente, 2M para cada potência, e depois multiplica os expoentes, né? Então vai ficar 4 vezes 2, 8, MQ, e
5 vezes 2, 10, nm. Aqui está faltando um z. Aqui, na verdade, está faltando um c. Então, a gente teria a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z. Tudo isso elevado ao cubo. E então, ficaria a elevado a 3x vezes b elevado a 3y vezes c elevado a 3z. Beleza? Aí aqui temos nossos primeiros probleminhas. Eu queria que vocês tentassem. Vou dar 5 minutos para vocês tentarem aí. Ou mais, se precisar. Para a gente tentar exercitar também, né? Beleza? Então, vamos lá. A gente tem... vai ser mesmo. Eu tenho 2 elevado a n mais 4 menos 2. Aí aqui, como eu tenho um produto, né, de mesma base, posso somar os expoentes. N mais 1. E aqui embaixo eu tenho novamente a soma dos expoentes. 2 elevado a 1, né? Então vai ficar n mais 4. Aí, o que eu posso fazer? Uma ideia é, como eu tenho uma subtração de fração aqui, né? Então eu posso dizer que isso aqui é 2 elevado a n mais 4 dividido por 2 elevado a n mais 4 menos 2 elevado a n mais 1 elevado a 2 n mais 4. Daí eu tenho aqui 2 elevado a n mais 4, mesma coisa que 2 elevado a n mais 4. Então posso simplificar, né? Simplifica. Isso vai dar 1. Então tenho 1 aqui. Menos. Agora tem uma divisão de mesma base. Então isso vai ficar 2 elevado a n mais 1, que é o expoente do primeiro, menos o expoente do segundo. Com isso a gente vai ter 1 menos 2 elevado. Perceba que esse menos vai distribuir para toda a soma, né? O caso que a gente viu ontem. Vai ficar menos n menos 4. Então, n menos n vai cortar. Vai ficar 1 menos 4, que é igual a 1 menos 2 elevado a menos 3. Aí aqui é um caso que eu ainda ia explicar, né? O que acontece quando o termo é negativo, né? Acabei indo para o lado errado. Mas pensa que 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 0 menos 3. Certo? Então isso aqui é uma subtração de expoentes, é uma divisão de potência, né? Então fica 2 elevado a 0, 2 elevado a 3, né? Isso vai dar 1 sobre 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. 1 oitavo. Isso vai ficar 1 menos 1 oitavo. Então, vamos ter de subtração de fração. O que a gente faz? 8 menos 1 sobre 8. Foi muito rápido? Lembra que aqui eu tenho denominador 1. Esse verde está uma bosta. Vou pegar o preto. Denominador 1. Aí multiplica os extremos, né? 1 vezes 8. E depois 1 vezes 1. E subtrai. Então fica 8 menos 1 dividido pelo produto de 1 vezes 8. De boa, José. Oi. A parte da fração? Troll.
que é o troll. Ó, vamos lá. Eu estou sendo trollado. E então eu tenho 1 menos 1/8. Aí eu quero fazer a ideia que a gente viu ontem. A elevado a B, no caso A dividido por B, C menos D. Subtração de frações. Então, a regra diz que eu vou fazer o produto dos denominadores, B vezes D, e multiplicar cruzado aqui. A vezes D, menos, que é esse menos aqui, ó, B vezes C. BC. Então, no nosso caso aqui, eu tenho denominador 1, certo? Então, vai ficar 8 vezes 1, aqui, 1 vezes 1, que dá 1, dividido por 1 vezes 8, certo? Então, vamos ter 8 menos 1 sobre 8. Mesma coisa aqui, 7/8. Beleza? Show. Show. E a segunda? Posso começar já? A segunda, nem fiz. Tá bom. Oh, nossa. O Nelson tá ganhando em euro e eu que sou bom. Eu sou God. Vamos lá. A segunda é uma ideia que a gente ainda não viu, mas a gente pode usar as ideias que a gente viu para resolver isso aqui, certo? O que a gente já viu? A gente viu fatoração e viu agora as propriedades de potência, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Na primeira potência, eu tenho uma soma de expoentes, né? Então bora fazer a volta. Vou ficar 2 elevado a menos 2k vezes 2 elevado a menos 1. Entendeu por que tem esse menos 1 aqui? Porque tem um expoente negativo multiplicando toda a soma. Então vai ficar menos 1 aqui. Porque o menos vai distribuir. Depois a gente tem menos 2 elevado a menos 2k menos 1. E novamente vai distribuir o menos para os dois termos. E o menos eu vou colocar como uma divisão, né? Como a gente já viu. Então vai ficar menos 2k dividido por não posso aumentar? Oxi. Tá bom. 2 elevado a menos 1. Tudo bem? Menos 2k menos 1. Opa, não, falei errado. Falei errado. Tem menos 1 aqui, né? Então aqui fica 1. Porque a subtração, ela de expoentes é a divisão de potência, certo? Ou, falei errado de novo. Deixa eu fazer com calma. Fazer aqui embaixo. Não, fazer aqui em cima. 2 elevado a menos 2k menos 1. Certo? Vou distribuir o negativo. 2 elevado a menos 2k mais 1. Tudo bem? O menos vai distribuir. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar mais 1. Logo, se ficou mais 1, significa que eu estou fazendo produto de potência, né? Vai ficar 2 elevado a menos 2k vezes 2 elevado a 1. Tudo bem? Daí,
eu vou ter mais 2 elevado a menos 2k. Aí o que vocês têm que enxergar agora? Se for assim, então primeiro não seria uma divisão de potências. Sim, seria. Na verdade, eu considerei o expoente negativo aqui, né? No caso, também seria dividir por 2. Na verdade, daqui a pouco a gente vai ver, né, o que acontece com o expoente negativo. A gente acabou usando nos dois casos e eu pensei que nem precisar. Mas tá certo sim, José. Vamos deixar como a gente viu, né? Então vai ficar 2 dividido por 2 elevado a 1. Deixa eu pegar isso aqui. Então, o que eu queria falar, né? Lembra da primeira parte, fatoração? Já lembrei dessa ideia do expoente negativo. Isso, boa. Tenho 2 elevado a menos k aqui. Aí uma subtração. Aí esse termo dessa subtração também tem 2 elevado a menos 2k. E eu tenho uma soma novamente e o termo que eu estou somando é menos 2 elevado a 2k. O que eu quero dizer aqui? Que se eu tenho uma subtração, uma soma de termos que tem partes em comum, né? Então eu posso colocar em evidência. Então isso vai ficar 2 elevado a menos 2k. Aí o que sobrou no primeiro termo? Sobrou a parte preta. Então vai ficar 1 dividido por 2 menos 2 da segunda parte, né? 2 mais 1, certo? Que já que eu retirei todo o termo, né? Então fica só o elemento neutro. Aí aqui fica 2 elevado a menos 2k vezes menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. E agora, menos 1 mais meio, eu tenho 1, tiro metade, então eu vou ficar só metade, né? Fica 2 elevado a menos 2k vezes menos meio. Porque a parte 1 era negativa. Beleza? Então, vai ficar menos 2 elevado a menos 2k dividido por 2. Divisão de potências, a gente subtrai os expoentes. Menos 2k menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Show. Beleza. Aí aqui, essa é uma observação que eu queria falar com vocês. É que a gente viu potências de potência, né? 3 elevado a quinto elevado ao quadrado, certo? Mas isso não é igual, ou seja, diferente, de 3 elevado a 5 elevado a 2. Parece igual, né? Mas é diferente. A primeira parte aqui, a gente já viu, né? Que é a potência de potência, é pegar essa potência e, no caso, multiplicar por ela mesma, ou seja, duas vezes, né? 2 termos na potência. Então, isso ficaria 3 elevado a 10. A segunda parte, quando eu escrevo sem o parênteses, 3 elevado a 5, e esse 5 ao quadrado, então eu vou exponenciar
o expoente, né? Eu estou potenciando o expoente. Então vai ficar 3 elevado a 5 vezes 5. Certo? Então isso aqui seria 3 elevado a 25. Então, é uma pegadinha, né? Uma pegadinha que a gente se confunde. Quando eu tenho parênteses e quando eu não tenho parênteses. Outra coisa que eu acho que eu não botei no material, mas é importante falar, é quando eu tenho... Esse aqui tá bom. Quando eu tenho isso aqui, ó, menos 5 ao quadrado e menos 5 ao quadrado. Eu falando, isso aqui é igual ou diferente? O que vocês acham? É igual? É diferente? É igual? Diferente? 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 Eita. Deu tempo de pesquisar no Google, hein? Não vou considerar, não. É diferente. Nesse primeiro termo, eu estou dizendo que eu vou pegar o 5, elevar ao quadrado e o resultado multiplicar por menos 1. Ou seja, é como se eu tivesse menos 1 aqui multiplicado por 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 25. Agora, nesse caso aqui, eu estou pegando menos 5 e elevando ao quadrado. Então, deixa eu botar aqui. É diferente. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5. Então, isso aqui vai dar 25. Ou 25 positivo, né? Então, é nessas situações que a gente erra, né? Beleza? Então, vamos continuar. Parece que eu tô muito rápido aí a explicação, pessoal. Suaves. Beleza. Tá, e agora a gente vai falar sobre o famoso expoente negativo, né? Que a gente já falou, já usou, né? E agora que ele chegou, né? O que que ele diz? O expoente negativo é uma potência com expoente negativo, inverte-se a base e coloca-se o expoente positivo. Então, A elevado a menos M é o que? É pegar a base, inverter no sentido multiplicativo, né? Dividir 1 sobre A. 1 sobre A é o inverso multiplicativo de A. E elevar ainda ao expoente M. Daqui a gente vai ter a mesma ideia do produto, né, elevado a expoente. A gente viu que A vezes B elevado a M é AM vezes B elevado a M. Então, na divisão, a mesma coisa. Eu distribuo o expoente, né? Então fica 1 elevado a M e A elevado a M. Como 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1, né? Então fica 1 em cima e A elevado a M embaixo. Então a ideia é, se eu tenho uma base elevada a qualquer expoente negativo, basta inverter, ou no caso, transformar em uma fração, né? Quando eu digo inverter, eu estou transformando uma fração 1 sobre A elevado a M. E essa propriedade a gente poderia ter usado, quer dizer, a gente usou, né, no exercício anterior. Oh, caramba. Burro. Burro. Não. Tá doido, tá doido. Calma. Amigo, vamos lá. A primeira consequência, A elevado a menos 1, é a mesma coisa que inverte a base e mantém o expoente positivo.
Então, lógico, a elevado a menos 1 é 1 sobre a, certo? Aí, essa ideia, a gente pode usar uma das consequências iniciais lá, né? Já que isso é igual, então a elevado a menos 1 vezes a tem que ser 1, né? E a gente vê que isso é verdadeiro, porque a gente tem produto de bases, de mesma base, então soma as bases, sobre os expoentes, desculpa, e a elevado a menos 1 mais 1 fica a elevado a 0, que a gente viu que é 1. Então, mais um motivo, né, para a elevado a 0 ser 1, né? Aqui a gente está usando a ideia de uma base fracionária, né, elevada a um expoente negativo. O que a gente faz? Inverte a base. Então fica 1 dividido pela base. Aí aqui a gente tem a propriedade distribui o expoente 1, fica 1 sobre a elevado a 1 sobre a fração a sobre b. E divisão de fração, né? A gente sabe que a gente poderia multiplicar aqui por b sobre a e aqui embaixo b sobre a. Só que multiplicando em cima e embaixo a gente vai simplificar a com a, b com b. Então a gente tem b sobre a e 1, que seria o resultado desse produto aqui, certo? Então, elevar uma base fracionária a um expoente negativo é trocar de lugar o denominador, né, com o numerador. Também a gente revisitou aqui a propriedade de fração, né? Que como é que a gente divide fração? Dividir fração, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, certo? Eu usei isso aqui. E por que isso é válido? Porque é a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo pelo inverso do denominador. Beleza? Então vai simplificar aqui o A com A, B com B, e vai ficar apenas C sobre D vezes B sobre A. Certo? Então isso aqui a gente lembrou de duas coisas. A próxima consequência é quando a gente pega qualquer expoente diferente de menos 1, né, sendo negativo. O que eu quero dizer aqui é que vai se repetir a ideia que a gente viu agora, só que no final vai ficar todo mundo elevado a m, né? Então, a diferença daqui para cá, que aqui ficou 1 e aqui ficou m, né? Só para demonstrar no caso. E essa aqui é uma ideia na letra D que a gente vê muito em física, né? Quando a gente vai falar de grandezas físicas, a gente vai ter muitas vezes assim metro por segundo, que é a velocidade, né? E muitas vezes a gente pode escrever isso como 1 metro vezes segundo a menos 1. Por que segundo a menos 1? Porque a gente está usando a volta, né, do expoente negativo. B elevado a menos m é 1 sobre b elevado a m. Ou também a gente está usando a ideia de divisão de mesma base, né? Divisão de potência de mesma base. Onde... Não, desculpa, a gente não pode usar, né? Não pode usar porque é na mesma base. Mas aqui eu estou usando, de fato, a ideia inicial, né? Que 1 sobre m é a mesma coisa que a elevado a menos m. Então, isso foi mais para lembrar, né, que a gente tanto tem a ida, modificar o expoente negativo, como criar o expoente negativo, né? Então, eu vou ter a elevado a n vezes b elevado a menos m, certo? E agora uns exemplos. Primeiro exemplo, 2 elevado a menos 1. A gente já viu que
inverte a base 2 e vai ficar fração. Isso aí a gente usa na eletrônica, não é? Deve ser, com certeza. A gente vai usar bastante. 1 sobre 2, né? Inverte a base e vai ter a nossa fração, meio, né? Então 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Da mesma forma que 1 terço elevado a menos 1 vai ser o inverso da fração, que é o próprio 3, né? Porque 3 dividido por 1 vai ficar 3. Então a gente tem também, a gente pode inverter frações também, né? De expoente 1. Aqui é a ideia do inverso da fração, uma fração elevada a expoente negativo, e troca de lugar denominador e numerador, certo? Lembrando, né, talvez não seja óbvio o que eu falei, mas numa fração, né, a gente tem, sempre que está em cima é o numerador, e embaixo é o denominador. Beleza? Você já vem em Laplace? Aí a gente tem o exemplo D, que é agora uma fração, no caso elevado a um expoente menos 3, né? Inverte a posição, né, do numerador e denominador, inverte a fração e eleva todo mundo ao cubo. Então, a gente 5 elevado ao cubo dá 125 e 4 elevado ao cubo dá 64. E agora a gente vai para a potência com expoente fracionário. Então lembra que a gente começou com o natural, aí quando a gente falou sobre expoente negativo a gente já começa a falar dos inteiros, né? Números inteiros. Então a gente começou com os números naturais, aí depois falou dos inteiros, números inteiros, e agora a gente vai falar sobre os números fracionários, que são os racionais. Beleza? Como é que é o expoente racional? Em uma potência de expoente fracionário, o denominador é o índice do radical, e o numerador é um expoente do radicando. Ou seja, isso aqui a gente já começa a entrar em radiciação, né? Quando eu tenho um expoente fracionário, a elevado a 1 sobre m, então o meu numerador 1 continua como expoente, e o meu denominador se torna um índice do radical. Então, todo expoente fracionário é uma raiz disfarçada, né? E eu prefiro entender que toda raiz é um expoente fracionário. Por quê? Porque a gente vai definir as propriedades de radiciação, no caso já entrando em radiciação, as mesmas propriedades de potência. E por que vai ser as mesmas propriedades? Porque um radical é um expoente fracionário, e um expoente fracionário tem todas as propriedades que a gente viu, né? Então, entender um radical como expoente fracionário, eu acredito que ajuda bastante. Ajuda bastante a gente não ficar decorando mais fórmula, né? Continuando aqui, tenho o item B, quando eu tenho um numerador diferente de 1, que é o caso m aqui. Então, o meu expoente fica m e, deixa eu colocar de outra cor, meu expoente fica m, e o índice da minha raiz fica n, certo?
Certo. Na verdade, como ele se tornou um radical? Na verdade, é uma definição, né? Porque assim, radiciação, né? Ela quer fazer um inverso, né? A radiciação, por exemplo, se eu tenho 3 ao quadrado, eu vou ter 9, né? Mas, e se eu quisesse fazer a volta? Se eu quisesse transformar 9 em 3, então a radiciação vem para isso, né? 9, raiz de 9 é igual a 3. É a volta, é a operação inversa. Como se eu tenho a soma, a subtração é o inverso, né? A multiplicação, a divisão é o inverso. Então, nesse caso, eu tenho a potenciação, e o inverso, a volta, é a radiciação. Então, perceba que a ideia de 9 é 3 ao quadrado é uma raiz. E para mim voltasse a 3, eu teria que dividir esse 2 por 2, né? Para dar 1. Então eu teria que fazer 2 dividido por 2, que dá 1. Então isso é meio que uma consequência do que eu quero fazer, né? O denominador se tornar uma raiz, ou a raiz se tornar um denominador, é o processo que eu quero fazer, que é a volta, né? Deu para ajudar aí? Beleza. Aí, essa ideia aqui que eu quis mostrar é que a raiz, ela no caso a raiz não, o expoente do A, ele sai da raiz, né? Porque nota que A elevado a mm, não entendi muito bem como essa raiz de 3 virou 3 elevado a 2. Eu acho que tu está se confundindo aqui, será? Na verdade, é porque isso aqui eu acabei botando muito perto. Mas o que eu quis dizer, né? O que eu quis continuar isso aqui, né? Que o 9 é raiz de 13 ao quadrado, né? Já que 9 é 13 ao quadrado. Então, a ideia é que para se tornar 3, seria transformar a raiz num expoente fracionário. 3a elevado ao quadrado dividido por 2. Então, isso... Ah, tá. Isso daria 3 elevado a 1, que daria 3. Então, por isso não. Para a raiz de 9 ser igual a 3, né? Então, a raiz tem que ser dividir o expoente. Beleza? Aí, a ideia aqui que eu quis mostrar, por que esse expoente m sai da raiz? Ah, sim, eu acabei escrevendo errado mesmo. Vou fazer, José. José? Não, Renan. Vou fazer, Renan. Só terminar aqui, ó. Aqui, o que eu quero dizer? Que m dividido por m é a mesma coisa que 1 sobre n vezes m, certo? E o produto de expoentes é a elevado a 1 sobre n elevado a m. Mas a raiz, um expoente fracionário, não uma raiz, então isso aqui é a mesma coisa que raiz de n de a, né, elevado a m. Então por isso que o meu expoente m que estava aqui dentro da raiz pode sair para fora da raiz, no caso. Vou puxar isso aqui para cá.
Viagem. Exatamente. Matemática tem que ter uma certa transcendência, né? Aí, o exemplo que o Renan pediu. No caso, um caso bonito, né? Seria raiz cúbica de 27. Seria o quê? Seria raiz cúbica de 3. Aí, 27 é 9 vezes 3, que é 3 ao quadrado vezes 3, ou seja, 3 ao cubo, né? Então vai ficar 3 ao cubo, porque os são mesmos expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 3. 3, no caso, 3 dividido por 3. E isso daria 3 elevado a 1, que daria 3. Mas eu acredito que o Renan pode ter pensado no caso que se fosse raiz de 9, só que o índice 3 aqui, né? Então ficaria 3 ao quadrado, raiz cúbica. Então 3 fica 2 terços. Aí aqui, Renan, não tem o que fazer, certo? Aqui ficaria essa fração mesmo no expoente. Não daria para simplificar. Beleza? No caso, se a gente fizer na calculadora, né? A calculadora ela calcula esse valor para a gente. Mas na munheca a gente não teria como achar. Só se a gente trabalhar com cálculo, né? Quando a gente trabalha derivada, a gente aprende a como resolver essas situações. Mas a calculadora ainda é melhor, né? Usando, vamos dizer que a calculadora é programada usando derivada, né? Então, mais alguma dúvida? Posso passar? Nope. Vamos dar-lhe. Então, eita, já está dando nosso tempo. Esse aqui. Nope. O tempo passou rápido, usando essa ideia de oxe, usando a ideia de fazer o slide, né? Fazer o material já. Estraguei a surpresa. Aqui eu quis mostrar, né? A ideia que a gente discutiu já. 16 elevado a meio. Mesma coisa que raiz de 16. Spoiler. De raiz de 16 é 4, porque 16 é 4 vezes 4, que é igual a 4 ao quadrado. Então, raiz de 4 ao quadrado é 4, 2, dividido por 2, que é igual a 4. E aqui, 16 elevado a 5 quartos. Aqui faltou um 5, né? E o expoente continua 5 e 4 vai para o índice da raiz. Aí o que eu fiz? Eu olhei 16 como 2 elevado a 4. Porque já que é 4 ao quadrado, é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Já que 4 é 2 elevado a 2, então ficaria 2 a 4, elevado a 2 elevado a 2. Então fica 2 elevado a 4. E com isso a gente simplifica o 4 com esse 4 da fração, ficando 2 elevado a 5.
Beleza? Então, resultado 32. E aqui, uns exercícios para vocês resolverem aqui. Vocês querem tentar? Ver como é que dá? Beleza. Show! Então vamos lá. Eu tenho A elevado a 2/3 vezes B elevado a meio dividido por A elevado a 1/4 vezes B elevado a 3/2. Então a ideia aqui é, tendo divisão de potência de mesma base, vou ficar A elevado a 2/3 menos 1/4. E aqui eu vou ficar B elevado a meio menos 3/2. Com isso, a gente volta para a subtração de fração, né? Novamente, a gente faz um produto em x, né? E produto do denominador. Então vai ficar A elevado a 8 menos 3 dividido por 12. Tudo bem? Vezes B, 1 vezes 2 dá 2, menos 6 dividido por 4. Multipliquei 2 vezes 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, vamos ter A, 8 menos 3, 5, sobre 12, vezes B, 2 menos 6, menos 4 sobre 4. Tudo bem? Aqui dá para simplificar ainda, vai ficar A elevado a 5 sobre 12, vezes B elevado a menos 1, que eu posso dizer que é uma fração, né? Então vai ficar, não sendo obrigatório, mas já simplificou, só para provar, mostrar que pode, né? Posso escrever dessa forma também. Beleza? Frustrações? Todo mundo bem? Aqui a gente tem, deixa o espaço demais. Aqui a gente vai, é só simplificar cada termo, no caso, né? Vai ficar 1 sobre 16 vezes A elevado a 0. Só que A elevado a 0, a gente sabe que qualquer número elevado a 0, tirando 0, se torna 1, né? Então isso aqui é igual a 1. Da mesma forma, uma fração elevada a 0, ou qualquer número, também vai ser igual a 1. Então vai ficar mais 1, menos 64 elevado a menos meio. Aí aqui aparece uma coisa interessante, né? O que é menos meio, né? Aqui a gente vai usar a propriedade tanto do expoente negativo, como do expoente fracionário, que é uma raiz, né? Ou não, né? Pode só usar 1 sobre a propriedade do expoente, mais 1, menos. Posso dizer que 64. Tudo bem escrever 64 como 2 elevado a 5, no caso a 6. Tudo bem para vocês? Posso enxergar 64 como 8 vezes 8. E 8 como 2 ao cubo, né? 2 ao cubo. As potências de 2, né? A gente usa muito. Então, é interessante enxergar dessa forma, né? 2 elevado a 6 elevado a menos meio, menos
32 eu posso, de novo, novamente, outra potência de 2, né? 2 elevado a quinta, elevado vezes menos 4, quintos. Então, 1 sobre 16, mais 1, menos, aí o 2, fica 2 elevado a 6, dividido por 2, negativo, menos 2 vezes 5 vezes menos 4 dividido por 5. Daí a gente simplifica 5 com 5, o 2 com o 3 fica 3, e vamos ter 1 sobre 16 mais 1, eu posso já usar aqui, fica 16 mais 1, 17 sobre 16, menos 2 elevado a menos 3, menos 2 elevado a menos 4, certo? Aqui eu vou ter 17 sobre 16, menos 1 sobre 8, fiz dois passos ao mesmo tempo, né? Coloquei o expoente negativo como o inverso do 2 e elevei o 2 ao cubo, né? E aqui é a mesma coisa, 1 sobre 16, porque 2 a quarta é 16. Aí percebe que eu tenho uma soma de frações, só que só me falta consertar esse expoente aqui, né? Expoente não, denominador, né? Eu posso enxergar, multiplicar, como 8 é um múltiplo de 16, né? No caso 16 é um múltiplo de 8, eu posso dizer, multiplicar aqui por 2, que era corrido, aqui por 2, e aqui por 2, ficando 17, dividido por 16, menos 2 sobre 16, menos 1 sobre 16. Aí fica 17, menos 2, menos 1, fica 14 sobre 16, que é a mesma coisa que, simplificando, 14 por 16 dá 7, 16 por 2 dá 8. Mesma coisa que 7 oitavos. Ufa! Muita coisa, hein? Beleza? Uma dúvida? Reclamação? Depoimentos? Beleza? É nóis. Tá certo. Então, por que multiplicação por 2? Foi porque eu percebi... Beleza. Só dessa parte ou tu se perdeu antes? Porque a gente está somando fração, né? Está somando 17 sobre 16, menos 1 oitavo e 1 sobre 16. Aí como eu estou trabalhando com 8 e 16 como denominador, né? Eu posso facilmente transformar o 8 em 16, multiplicando cima e embaixo por 2, para ficar 2 sobre 16 e ficarem sobre o mesmo denominador. Ou, como nós falou, o MMC, né? MMC entre 16 e 8 é 2. E 16 e 8 é o próprio 16, né? O mínimo múltiplo comum. Mas a gente poderia fazer aqui também, daquela forma que a gente estava vendo. 17 sobre 16, menos 1 sobre 16 dá 16 sobre 16, né? E aqui daria 1. Então ficaria 1 menos 1 oitavo igual
da forma que a gente viu, o produto dos extremos, né? 8 menos 1 sobre 8 igual a 7 oitavos. Dessa forma ficaria até melhor, né? Talvez até melhor. Show? Show. Salvar. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui, né? Já passamos de 1h30. Obrigado por participarem novamente. Espero que tenham gostado. Nossa próxima aula fica para segunda-feira, se vocês não tiverem com a agenda lotada. Então, mesmo horário, né? 8 horas, acho que tá bom para todo mundo, né? Então, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Só por causa da novela, exatamente. Eu até salvei já para não perder nada. Você é louca. Beleza. Qualquer coisa, mande no chat. Pode perguntar. Eu vou fazer outra lista dessa parte, potencial serratização. Aí eu mando lá no Telegram para vocês irem exercitando, né? Não esqueça de fazer a lista, hein? Para vocês fazerem. Valeu. Obrigado. Boa noite para todos.